Boa noite, Pepitas. Eu estou exausta. Opa! Boa noite, Pepitas e Pepito! Ah, eu tenho um querido que me acompanha. Que lindo. Pepito lindo. Pediram pra eu fazer menção honrosa, ó, tô fazendo. Era pra eu ter postado esse vídeo de manhã. Daí eu fui tentar gravar ele ontem à noite pra postar hoje de manhã. Aí o meu celular parou o vídeo na metade porque não tinha memória. Aí eu falei, tá bom, Jesus, é pra eu ter disciplina de fazer esse vídeo amanhã a hora que der. Daí eu fui estudar em São Paulo. Voltei correndo porque tinha aniversário da minha querida Cristina. Aí eu fui pro aniversário, uma delícia. Jogamos, comemos, tiramos fotos, rimos, gritamos. E aí eu cheguei agora em casa. E eu saí pra ir pra São Paulo. Eu acordei às 6. Então vamos lá. Seguimos firmes e fortes no propósito, tá bom? A gente vai continuar com o babado fortíssimo aqui de Raquel e Jacó e tudo mais. Então vai ser do 30 ao 32, não se engane, é longo. Relembrando, né, todo aquele babado com Jacó, enganou, foi enganado, pegou a serva, deu um monte de filho aí da serva, e aí agora tá bravo com a mulher tá brava com ele, porque eles não têm o filho deles da barriga, né? Então sigamos, é o 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. O drama da idade de Jesus. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Grosso, né, gente? DR começava aí. E ela disse, eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Olha lá. Assim deu a Bila, sua serva, por mulher a Jacó, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou-o Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, mas também venci. E chamou Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, vem uma turba, e chamou o Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou Aser. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. O que é mandrágora, gente? Tô curiosa. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Gente, Jacó, não para, não. Oi, Salém. Vem cá. Vem cá. E ouviu Deus a Leia e concebeu, dando à luz um quinto filho. Então disse Leia, Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou-o Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia, Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque ele tenho dado 6 filhos. E chamou-o Zebulon.
E depois teve uma filha e chamou-a Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, ouvindo-a, e a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou José, dizendo: Senhor, me acrescente outro filho. Eu acho bizarra essa ousadia, sabe? Mas, né? Se foi ousado, deu certo, né, Salém? Salém? O acordo com Labão. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário que tu darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os cordeiros será tido por furtado. E então disse Labão: Está bem, que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhados, todos em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebesse quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para os listrados e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco, o rebanho não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Bom, Labão enganou Jacó, tá? 2 vezes. Por 14 anos. Então, bora levar isso em consideração, tá, queridos? E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. 31. Deus manda Jacó retornar. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e de tudo que era de nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Léia ao campo, para junto de seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo.
E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário. Então, todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário. Então, todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. O que eu posso fazer? E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Tá bom, galera? Então vamos manter isso em mente. Que Deus está do lado de Jacó. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, que eu acho que é Leia, e foi um erro de misspelled aqui, e disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Gente, babado. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido. O gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. É interessante falar dos ídolos, mas Deus falava tanto com Labão, porque falou em sonho, quanto com Jacó. Só que nessa época, acho que eu comentei em outros vídeos, né, que tem um historiador / linguista / eu não sei se ele é pastor, mas enfim, ele chama Wesley Huff, eu já falei dele, ele foi no Joe Rogan, e aí eu achei ele em outro podcast eu fiz assim pro comediante, não lembro o nome dele, eu vou achar e vou pôr aqui o link. Nesse podcast do humorista, ele explica que nessa época cada pessoa tinha um ídolo doméstico e que os cristãos eram considerados pagãos porque eles acreditavam em um só Deus, enquanto toda a galera acreditava em vários. Então era o oposto, né? É o que a gente considera hoje pagão por acreditar em vários. Os cristãos, tô falando, né? Tô me incluindo aí, né? Porque sou cristã. Que os cristãos acreditam agora que os pagões são as pessoas que têm muitos deuses, acreditam em muitos deuses, enfim, em entidades e essa linha de religião. E eu achei isso bem interessante, né? Como a história muda, né? Subjetivamente, mas muda bastante, né? Uma hora você é o cara, uma hora você não é. Então, Labão persegue Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe, guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com seus irmãos na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, que fizeste? Por que me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada?
Não acho que tenha sido pela espada, né? Mas ok. Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. O cabra falou, né? Verbalizou que Deus falou com ele no ouvido. Que foi, meu querido? Vem aqui. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Mal sabe ele, né? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Gente, é uma novela mesmo da Globo. Vários plot twists, adoro. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Então saiu da tenda de Léia e entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albada de um camelo, e assentara-se sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, porque não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Olha que danadinha! Adorei. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão. Olha, ele irou-se, tá? Ficou bravo. A gente vai ver mais pra frente sobre isso. E disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu tive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada, o sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Maga! Tia Maga! Pausa aqui a máquina de lavar, por favor. E se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Aliança entre Jacó e Labão. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas e estes filhos são meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho e tudo que vês é meu. E que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que elas deram à luz? Agora vem, façamos aliança eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. Tá escrito montão, tá? E chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispá, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomarem mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti.
Então, este montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus amigos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Vai com Deus, Labão, vai com Deus. Jacó planeja o encontro com Esaú. Olha lá, plot twist. Tchá, tchá, tchá. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Estou mandando avisar ao meu senhor para que ache graça em teus olhos. Difícil, hein, Jacó? Difícil. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com eles. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Óbvio, né, Jacó? Por isso repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, as vacas e os camelos em 2 bandos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Far-te-ei bem. Não é o que está aparecendo, né? Mas vamos lá. Deus é todo poderoso. Sou digno de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado pastei esse Jordão, e agora já me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. O cara parecia grande. Que ele não venha e mate a mim e as mães com seus filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e separou de suas posses um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. E pôs na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: ai, ó, ainda bem que ele não vai mentir. São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor Esaú, que está vindo atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Quem sabe ele me aceitará. Sábio, né, Jacó? Olha só. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no acampamento. Jacó luta com o anjo. Tem uma música muito boa. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Estava curiosa para chegar essa passagem. Jacó luta com um anjo. Isso que é medo de morrer, hein? Ele levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que tinha.
Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou à juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha lá. Gente, imagina a cena, né? Você brigar com um anjo. Isso é puro pânico. O olho do Jacó devia estar aqui, assim, ó, como? Estalado. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Deixa-me saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol, quando atravessou o Peniel e manquejava de sua coxa. Bicho, tudo lutou a noite inteira. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Não sei o que significa isso, vou procurar. Mas o Wes Huff também fala que muitas coisas na hora de traduzir para o hebraico não tinha uma tradução boa para... Não sei qual foi a primeira língua que foi traduzida depois do hebraico. Mas, em todo caso, existe uma adaptação para caber no contexto de quando a Bíblia foi primeiro traduzida. Então, assim, vale a pena, né, a gente considerar tudo isso. Mas, como eu sempre digo, né, a palavra de Deus é viva e ela persiste e pode ter tido algumas modificações, mas a essência dela não muda. É Deus acima de todos e amar o próximo como a ti mesmo. Acabou, né? Se é o nervo encolhido da coxa ou se é o músculo quadríceps, não saberemos, mas não faz diferença, tá certo? Ai, estou exausta. Obrigada, Pepitas e Pepito. Até amanhã.